Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar em bullying. Mas você sabe o que é? Será que ele acontece só com as crianças? Será que existem tipos diferentes para cada situação? Como será que a pessoa que ele sofre se sente? Olá, pessoal, meu nome é Catarina Leão, eu estou no 5º ano do Ensino Fundamental 1 e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre bullying. O bullying é conhecido como qualquer tipo de agressão verbal, social, física ou até psicológica. Agora vocês devem estar pensando, mas bullying não é só uma briga? Não, bullying é algo seríssimo que acontece com frequência, repetidas vezes, em diferentes situações. Talvez vocês possam achar que o máximo que isso causará é brigas e machucados, mas na verdade, o que o bullying realmente causa é isolamento social, perda de motivação, piora no rendimento escolar e até traumas psicológicos. Além de doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bulimia e anorexia. Essas são 5 das 25 doenças que o bullying avançado pode causar. Talvez vocês possam achar que bullying acontece só com crianças, mas na verdade não. Uma pesquisa da Escola Brasil de 2022 mostra que 43% das crianças brasileiras sofrem ou já sofreram bullying, e 40% dos alunos e adolescentes brasileiros também sofrem ou já sofreram bullying. Já entre os adultos, apenas 17% dos brasileiros sofrem ou já sofreram bullying. Mas por que crianças sofrem mais bullying que adolescentes e adultos? Bom, o nome disso é o amadurecimento. As crianças ainda não completaram essa fase, então algumas não entendem a gravidade dos seus atos. A maioria dos adolescentes está quase no fim dessa fase. Aí as razões para cometerem bullying são outras, como popularidade, diversão ou até para chamar atenção. E os adultos? Geralmente, os adultos não cometem bullying entre si, pois eles são amadurecidos. Mas não podemos dizer que nenhum adulto sofre bullying. Na minha vida, eu nunca sofri bullying, mas vivi rodeada por isso. Minha mãe me contava histórias da adolescência dela, de quando ela sofria bullying por ser muito magra. Mas ela nem era tão magra assim. Eram as outras pessoas que ficavam botando pilha, o que fazia ela se olhar com outros olhos. Mas além de família, tenho amigos que já sofreram bullying. No 2º ano, uma das minhas melhores amigas sofreu bullying. Foram tantas vezes que nem me lembro. Prometi a ela que sempre poderia contar comigo, mas nem sempre conseguimos evitar que o outro faça bullying e a sensação de tristeza e mal-estar que ele causa em quem sofre. Até que num piscar de olhos, estávamos no 3º ano, que é quando acontece a enturmação, e os grupos mudam bastante. Essa foi para mim uma ótima experiência, tão boa que eu e a minha amiga acabamos esquecendo o bullying. Mas na minha cabeça, ele ainda estava lá. É claro que eu sabia que ele não sumiria tão rápido. Então, fiquei pensando, será que mais alguém aqui sofre bullying? Depois disso, comecei a perguntar para todos da minha sala se já tinham sofrido bullying. Acabei descobrindo que uma das minhas melhores amigas, chamada Maria Luísa, em uma entrevista, relatou que sofreu bullying com 6, 8 e 10 anos. Depois ela continuou acrescentando que sofreu pelas suas orelhas e dentes e terminou dizendo que já sabe que já superou e sabe que não precisa mais ligar para a opinião alheia. Logo depois da entrevista, acabei descobrindo que o tipo de bullying que ela sofreu foi verbal, que é quando xingam você ao meio de insultos e ofensas. Existem 8 tipos de bullying, mas aqui só falarei de 4, que para mim são os mais frequentes. Verbal, que já citei, físico, causado ao meio de socos, tapas e até empurrões. O psicológico, que é quando a vítima é culpada por qualquer acontecimento e o agressor faz de tudo para ela se dar mal. E o cyberbullying, que é quando fazem piadas suas pela internet ou só fazem postagens sem sua permissão. Um exemplo são os memes. Quem aqui usa as figurinhas do WhatsApp? Às vezes foi alguém fazendo cyberbullying. Por acaso vocês já pensaram assim? Bom, eu também nunca pensei assim. Até agora. Nunca é tarde demais para repensar. Como falei antes, existem vários tipos de bullying. Mas em algumas situações do nosso dia a dia, conseguimos perceber a presença dele, embora possa ser muito difícil. Em todas as idades, existe essa dificuldade, principalmente na infância. Então,
tem algumas pessoas que acabam ignorando o bullying. Mas aí pode virar uma bola de neve dentro do nosso coração, que em algum momento vai explodir. Mas, assim, a culpa não é da pessoa que não deu bola pro bullying. Porque isso é um sentimento único e completamente novo no nosso coração, que não pode ser definido por uma só pessoa. Porque ele vem de diferentes formas. Tem gente que fala, ele é só tristeza, acabou. Mas não é não. Ele pode ser tristeza, estresse e até pode causar excesso de raiva com os familiares. Bom, aqui conseguimos aprofundar o nosso conhecimento sobre bullying, descobrindo os seus danos e a sua gravidade, que ele não tem idade. Garanto que todo mundo tem história com bullying e o peso que ele causa no nosso dia a dia. E agora podemos saber que ele pode nos atacar de várias formas. Bom, para terminar com chave de ouro, eu preparei um teatro de mímicas para tentar demonstrar o que o bullying causa no nosso coração. Sabem o que é isso? São as marcas que o bullying causa no nosso coração. E elas são permanentes. Com o tempo, elas vão se alisando. Mas elas continuam lá. E eu posso te garantir que se você já sofreu bullying, se qualquer um já sofreu bullying, a pessoa sabe disso. Que nem a minha mãe e as minhas amigas. Então quero que vocês saibam que somos um por todos e todos contra o bullying.